Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler versículos 3 a 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 6. E nós vamos relembrar algo que nós já aprendemos na palavra de Deus, nós vamos relembrar. E outros, talvez alguns amigos, talvez ouçam pela primeira vez. Mas é algo que a palavra de Deus enfatiza bastante. Porque Jesus é o nosso único Salvador. Porque Jesus é o nosso único Salvador. Hoje, por meio da ceia do Senhor, nós estamos relembrando o sacrifício de Cristo na cruz. Jesus ordenou que nós sempre, por meio dessa celebração, que tem um simbolismo, que relembra a sua morte na cruz, não é? Jesus mandou que justamente nós estivéssemos sempre fazendo isso, relembrando a sua morte na cruz. Então é muito oportuno hoje nós pensarmos um pouquinho a respeito disso. Porque Jesus é o nosso Salvador. Haveria alguém mais que poderia ser o nosso Salvador? É possível alguém salvar a si mesmo no sentido espiritual, no sentido de ter perdão para os seus pecados, no sentido de ter a sua vida transformada, no sentido de ter a certeza da vida eterna com Deus? É essa a salvação que Jesus oferece. Porque Jesus é o nosso único e verdadeiro Salvador. Em primeiro lugar, nós vimos aqui nesse texto que nós lemos que só Jesus tem condições de ser o nosso Salvador. Só Jesus reúne condições em sua natureza toda especial de ser o nosso Salvador. Vejam, no versículo 5 diz que há um só Deus. Isso a maioria de nós concordamos. Se você sair pelas ruas perguntando se as pessoas creem em Deus, quase todo mundo vai dizer que crê em Deus. E num único Deus. Quase todos creem nisso. Agora, esse texto da palavra de Deus diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, e esse único Deus, que é mediador entre Ele próprio e nós, homens, nós, seres humanos, o texto declara que é Jesus Cristo, homem. A palavra de Deus está dizendo que o único mediador, o único Salvador, é o único Deus. E a palavra de Deus está dizendo que esse único Deus é Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, também está afirmando que esse único Deus, que é Jesus Cristo, também é o quê? Homem, ser humano. Jesus é o único ser que reúne essas características. Ele é Deus, e, ao mesmo tempo que Ele é Deus, Ele também é homem. Ele é ser humano também. Ele é 100% Deus e Ele é 100% ser humano. É interessante a gente ver lá no Evangelho de João, no texto da lição,
A classe de jovens vai estudar hoje. Eu creio que as outras classes estudaram domingo passado. O episódio de Jesus conversando, evangelizando a mulher samaritana, diz que ele sentou-se próximo ao poço de Jacó. Por quê? Porque estava cansado da caminhada. Ele estava cansado da caminhada. Ele era homem, ele era ser humano, cansava-se. Lá na cruz, Jesus disse: tenho sede. Jesus era ser humano, carne e osso, igualzinho a qualquer um de nós. Qual era a grande diferença dele em relação a nós? Ele era 100% homem, mas a grande diferença é que ele era também 100% Deus. É o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz também no Evangelho de João, logo na primeira lição que nós estudamos na Escola Bíblica Dominical, que ele é o Deus eterno, o Verbo de Deus, Deus eterno, Criador de todas as coisas, que se fez homem. Entrou na história humana, assumiu forma humana, nasceu como uma criancinha, cresceu. Para quê? Para realizar a nossa salvação. Só ele podia fazer isso, porque ele era homem e Deus. E lá na cruz, ele estava oferecendo-se por nossos pecados como homem. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui que o único mediador é esse único Deus, Jesus Cristo, homem. Porque lá na cruz ele estava realizando esse sacrifício como homem. Homem justo, homem perfeito, homem sem pecado. Isso faz de Jesus, apresenta aqui o segundo motivo pelo qual ele é o nosso Salvador. O versículo 6 diz que ele deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Esse é o segundo motivo pelo qual Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele ofereceu-se como preço. Só ele podia fazer isso. Só ele podia se oferecer como preço para a nossa redenção. A expressão aqui, preço por nossa redenção, é o preço que se paga para libertar alguém que está em cativeiro. Se você não pagar o preço para libertar aquela pessoa que está no cativeiro, para libertar aquele refém, ele morre. E era isso que aconteceria conosco, se Jesus não pagasse esse preço lá na cruz. Nós morreríamos, não simplesmente morte física, mas a morte eterna no sentido de eternidade, toda a eternidade, separados de Deus e, portanto, em sofrimento total por toda a eternidade. Se Jesus Cristo não tivesse se oferecido lá na cruz como preço, para nos resgatar, para nos libertar dessa condição de condenação por causa do nosso pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a justa retribuição. A justa retribuição pelo nosso pecado é a morte. E a Bíblia diz que todos pecaram. Todo ser humano está condenado pelo seu pecado. A Bíblia diz que Deus é perfeitamente justo, que Deus não tolera o pecado e, portanto, como consequência
do nosso pecado, da nossa desobediência a Deus, nós temos que ajustar contas com Deus, estamos condenados por nossos pecados. Não é Deus que condena ninguém, não. É o pecado que condena. É a desobediência a Deus. É agir, é pensar, é falar, é viver fora dos propósitos de Deus. É isso que condena. E o ser humano fez essa escolha. Mas a Bíblia também diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor e que Deus não quer que ninguém se perca, Deus ninguém quer que ninguém vá para a perdição eterna. Precisava que alguém sofresse o castigo no nosso lugar, precisava que alguém satisfizesse a justiça perfeita de Deus. Mas qual ser humano poderia fazer isso? Se todos são pecadores, ninguém poderia assumir o nosso castigo, homem algum poderia assumir o nosso castigo, porque todos têm que sofrer o próprio castigo, a própria condenação. Ninguém poderia fazer isso, mas no plano perfeito de Deus, Deus nos ama, e Ele próprio se fez homem, homem sem pecado. Deus se fez homem, homem sem pecado, para que esse homem sem pecado, Jesus Cristo, apóstolo Paulo chama lá em Romanos de segundo Adão, porque o primeiro Adão pecou, mas Jesus Cristo, esse segundo Adão, criado por Deus também, Deus que se fez homem, esse não pecou, nunca pecou. É interessante que lá no livro de Hebreus diz que ele em tudo ele foi tentado, assim como nós. Em tudo ele foi tentado, mas nunca pecou, nunca pecou. Então Jesus Cristo, Deus se fez homem, para que pudesse haver um homem sem pecado, que pudesse levar sobre si a culpa de toda a raça, levar sobre si a culpa de todos nós, para poder pagar esse preço do nosso resgate. E ele fez isso voluntariamente. Lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é o nosso Salvador por isso. Ele era o único que podia se oferecer por nosso pecado, porque Ele é Deus que se fez homem, homem sem pecado. E, em segundo lugar, Ele é o nosso Salvador, porque Ele fez isso, porque lá na cruz, Ele sofreu o nosso castigo, zerou a nossa dívida, sofreu o nosso castigo e nos trouxe perdão para os nossos pecados. E a palavra de Deus diz que todo aquele que reconhece o seu pecado, todo aquele que se arrepende do seu pecado, todo aquele que confia totalmente em Jesus como seu Salvador, ele entrega a sua vida, o seu coração, a Bíblia diz que esse é salvo, a Bíblia diz que esse recebe, portanto, o perdão de Jesus. E por último, meus irmãos, nós vemos nesse texto da palavra de Deus que Jesus Cristo é o nosso Salvador, porque Ele é o nosso único mediador para com Deus. Ele cancelou a nossa dívida do pecado, que nos condenava, mas que também nos separava de Deus, o pecado. Jesus cancelou essa dívida do pecado por meio de Jesus. Agora nós temos livre acesso a Deus, por isso que esse texto aqui da palavra de Deus diz que Ele é o nosso único mediador
entre Deus e o homem, que nos leva a Deus, porque Ele cancelou essa dívida e Ele agora, sendo Ele Deus, sendo Ele o próprio Deus, nós podemos ter plena comunhão com Deus. Antes, o ser humano não tem comunhão com Deus. Ser humano no pecado está longe de Deus. Não adianta procurar religião, não adianta dar esmolas, não adianta ir todo domingo à igreja. Se estiver no pecado, se não crer em Jesus Cristo de todo o coração, está longe de Deus. Jesus diz, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o, ele não diz um, ele diz o, só há ele de caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus se coloca como o único caminho para Deus, o único mediador, justamente por isso, porque Ele se ofereceu lá na cruz para a nossa salvação. Ele é quem nos leva a Deus. Ele é quem nos dá plena comunhão, pleno acesso a Deus. Não adianta quererem inventar outro mediador, não adianta quererem inventar outra mediadora, porque não há. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo nos leva a Deus. E a respeito disso também eu gostaria de ler um último texto da palavra de Deus nessa manhã, Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Olha o que fala a respeito de Jesus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que maravilha, meus irmãos! Jesus Cristo é o nosso mediador. Ele sabe tudo o que passamos. Ele nos leva à presença de Deus. Por meio de Cristo, agora nós temos o privilégio de vivermos na presença de Deus, de falarmos com Deus a hora que quisermos, vivermos em plena comunhão, em plena intimidade com Deus. Tem gente que às vezes chega assim para o outro crente e fala assim: puxa, eu vejo que você tem muita intimidade com Deus. Não, meus irmãos, não existe uma classe especial, não existe uma classe especial de crentes com muita intimidade com Deus, não existe. Todos nós temos plena comunhão com Deus. Todos nós temos livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso único mediador que nos leva a Deus. Meus queridos, vamos sempre confiar em Cristo. Dizem que uma vez Satanás apareceu a Lutero com uma lista de todos os pecados que ele havia cometido.
Não sabemos se é verdade ou não. Alguns livros contam isso. Satanás apareceu para Lutero com toda a lista de pecados que ele havia cometido, acusando-o, dizendo que você está salvo nada, olha aqui como você é pecador. E Lutero pegou aquela lista, pegou a caneta, a pena, molhou na tinta e escreveu: o seu sangue nos purifica de todo o pecado. E Satanás foi embora e deixou-o em paz. Meus irmãos, confiemos sempre. Jesus Cristo é o nosso Salvador, porque Ele é o único que podia nos salvar, porque Ele é homem e Deus. Ele é o único Salvador porque Ele lá na cruz se ofereceu, sofrendo o castigo por nossos pecados. Ele é o nosso Salvador, porque Ele é o nosso mediador que nos leva até Deus. Confiemos sempre nisso. E mais, vivamos sempre de acordo com isso, sempre confiantes